participação do culto que estaremos prestando ao nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 142. Salmo 142. Farei a leitura, os irmãos me acompanham. Diz assim a palavra de Deus. Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém. Convido o irmão Lorival que possa orar ao nosso Deus, uma oração de confissão e invocação ao nosso Deus. Deus Pai, estamos em culto aqui e pedimos as tuas misericórdias, ó Senhor, que venha até nós para que possamos ter o entendimento da tua palavra, que logo mais será exposta pelo teu servo. E queremos também, ó Deus, já te pedir pela condução da liturgia na pessoa do presbítero Marcos, que ele possa, ó Deus, estar à frente, sabendo da responsabilidade que é dirigir na casa do Senhor um culto que é devido a ti. Ó Deus, que as nossas vidas possam chegar a teus pés e que possamos, ó Senhor, a cada dia procurar te servir melhor. Que nós possamos, ó Deus, estar prontos para te obedecer. E sabemos que somos falhos. Tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Abençoa esta igreja, ser como mensageiro da noite, ó Deus, para que o que ele fale não venha do homem, mas venha de ti, e que possa nos tocar profundamente, que possamos sair daqui edificados na palavra. Ó Deus, nós pedimos por todos os atos deste culto, pelos louvores, pelas orações, tudo está, ó Deus, em tuas mãos, seja de acordo com o teu querer. É a nossa oração e pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem os seus diários, nos louvar ao Senhor com o hino 75, da segunda música. Instrumentista, não sei quem que vai estar à frente para hino 75. Ao som dos instrumentos, convido a igreja a estar em pé para que possamos louvar ao Senhor.
Fazer essa leitura todos juntos. Mateus 7, de 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boa coisa aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 133. Hino 133. Também não conhece, o presbítero Wagner não está presente, vamos cantar o mais conhecido. Então, vamos cantar o 128, que fala sobre, nós temos lido aqui na liturgia, que é oração. 128. 128.
Convido novamente os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 32, os versos 9 ao 20. Crônicas 32, de 9 a 20. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e a igreja os pares. 2 Crônicas 32, de 9 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais em vós para vos deixar sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que podem livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus os possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para fazer contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Amaram os servos em alta voz e juraram contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Amém. Nós possamos também agir como Ezequias e Isaías, orar ao nosso Deus, Pai de toda a eternidade e Senhor dos senhores. Vamos orar ao nosso Deus. Gostaria de pedir para a Dulce pudesse estar orando em uma oração de intercessão para a mensagem que será dirigida ao seu povo aqui nesta igreja. Santo eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, de toda adoração, Senhor. Por isso nós louvamos o teu nome e agradecemos a Ti
por estarmos aqui, porque fomos trazidos pelo amor e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Agora nós clamamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha agir sobre nós, Senhor, para que possa abrir os nossos entendimentos para a Tua mensagem, Senhor, que o Senhor já colocou no coração do Teu servo, Senhor, que ele venha falar tão somente de Ti, Senhor, que possa estar firmado na Tua palavra, Deus, iluminado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e que esta mensagem fique gravada em nossos corações, Senhor, e que possamos vivê-la, Senhor, a cada dia, a cada momento das nossas vidas, Senhor. Fica conosco no decorrer deste culto, no decorrer desta noite, nos abençoando, nos guardando de todo mal. Eu agradecida, com perdão dos vossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passar a palavra ao pastor, que estará trazendo a mensagem aos nossos corações. Meus irmãos, antes de abrirmos no texto, gostaria de dar aqui avisos. Reunião da SAF, após o culto, na sala ao lado da cozinha. Todas as sócias e conselheiro devem participar. Eu, Rayane e Rafael, agradecemos a Deus e a toda a igreja pelo carinho e dedicação ao nosso casamento. O fato foi uma bênção para a glória de Deus. Está conosco também nesta noite como visitante a mãe do Cristiano. Que Deus abençoe a sua vida, dona Robertina, e que a palavra fale no seu coração. Deus abençoe, dona Robertina. Agora, irmãos, vamos abrir então em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a partir do versículo 36 até 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amados irmãos, nós temos aqui um momento crucial na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai para o jardim do Getsêmani orar. E nós aprendemos aqui sobre oração com o nosso Mestre. E é verdade, se nós queremos avaliar nossa vida espiritual,
a qualidade da nossa vida espiritual, nós devemos olhar para a nossa vida de oração. Como está a minha vida? Como está a sua vida de oração? Você tem reservado tempo para orar? Daniel, diz o texto sagrado, capítulo 6, por 3 vezes ao dia, pelo menos, ele orava e dava graças, olhando na direção de Jerusalém. E diz o texto que ele costumava fazer isso. Nós devemos orar o dia todo, falando com Deus, nas diversas situações que passamos. O nosso coração deve estar sempre voltado para Deus. Mas precisamos também, irmãos, de um momento como este, de um lugar secreto, próprio, e um momento de oração. Porque a pessoa diz: agora eu vou tirar esse tempo para orar. A saúde espiritual do crente depende de uma vida de oração. A saúde da igreja, o termômetro espiritual da igreja é a oração. E as reuniões de oração das igrejas, de modo geral, estão na UTI. Muitos que poderiam comparecer não vêm. Isso fala muito do estado da vida espiritual. O que acontece quando vem as tribulações, os problemas e a angústia, e a pessoa não consegue lidar, não consegue enfrentar, porque não está preparada pela oração. O coração, a igreja e o ministério dependem da oração. Vejamos aqui, meus irmãos, a oração é oportuna. Veja, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. João diz que Jesus frequentava esse jardim como se fosse um retiro espiritual para orar e ensinar os seus discípulos. É certo que o lugar em si não era mágico, não era sobrenatural, o lugar em si, mas era um lugar reservado para a oração. O jardim secreto da oração. Nós precisamos reservar um tempo, nós precisamos reservar um lugar para orar. Se nós acordarmos e o nosso dia não estiver planejado, as coisas vão acontecendo assim, dificilmente nós oramos. A oração e a leitura bíblica devem ser prioridade na nossa vida, Jesus está aqui, quinta-feira à noite, será entregue para o julgamento, depois crucificado. A sua alma está abatida e angustiada. O que ele faz? O que ele poderia fazer? O que é oportuno neste momento e nesta ocasião? Orar. Nós precisamos de oração. Não há limites quando Deus opera. E a oração Deus decretou e Deus determinou como meio neste mundo para executar a sua vontade. De tal modo, meus irmãos, que se nós não temos vida de oração, nós não temos vida com Deus. Se nós não temos vida de oração, o sermão não vai falar ao coração. A família não será ajustada, será desajustada. E nós não devemos esperar coisas de homens, nós devemos esperar a manifestação do poder de Deus. E isso acontece pela oração. Além de oportuna, eu destaco aqui oração conjunta. Olha o versículo 37. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Nós tínhamos um grupo maior, pessoas que acompanhavam Jesus. Nós tínhamos um grupo dos 12, Judas já estava afastado aqui, e nós tínhamos ainda um grupo mais íntimo, Pedro, Tiago
e João. Às vezes André participava de alguma coisa também. Mas neste caso aqui, porque esses 3 homens seriam colunas da igreja, não somente Pedro, Tiago e João, diz Paulo aos Gálatas. Então Jesus chamou aqui estes homens para orar. Amigos de oração. Nós precisamos, irmãos, chamar outras pessoas para orar. E talvez quando você estiver fraco, vai precisar mesmo de chamar alguém para orar por você. Não somente nas reuniões de oração da igreja. Domingo, segunda, terça, quarta, temos reunião de oração. Mas um grupo que você pode convidar e formar de repente na sua casa, na sua família, com outra família, ou você e mais alguém. Eu tenho certeza que você vai experimentar as bênçãos do Senhor. Muitos avivamentos começaram com estudantes que no momento do intervalo, do recreio, como eles falam, se reuniam para estudar a Bíblia e orar. Orar, orar e orar. Pedro, Tiago, João são convidados, convocados pelo Mestre para este momento de oração. Quantas vezes nós, na nossa própria família, quando o filho falou alguma coisa, que estava com dificuldade, etc., quantas vezes nós, pais, falamos: filho, vamos orar por isso. Recebeu uma notícia ruim, vamos orar? Não depois, agora, nesse momento. Vamos parar tudo e orar. Que a oração seja mais contínua, meus irmãos, na nossa vida. Conjunta, familiar. É importante orar sozinho com o Senhor e é importante também orar com outros irmãos. Esse é o modelo da palavra de Deus. Mas oração também aflita. Olha só, final do versículo 37. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste. Olha agora, até a morte. Não é até o momento da morte. É como se estivesse dizendo até o ponto de morrer. Ser fiel até a morte, ser fiel até o ponto de morrer. Tem um acento aí no ar. Ele começou a sofrer e ficar tomado de uma angústia, de um pânico terrível. O Mestre, o nosso Salvador. Agora veja, o que ele faz quando ele está triste, profundamente, tomado, digamos assim, de um certo pânico, sem querer colocar aqui classificações modernas da psicologia sobre o texto. Mas o que nós vemos aqui é uma angústia profunda, uma tristeza, até a morte, como ele diz aqui. Às vezes, meus irmãos, quando nós estamos sentindo essas coisas, é claro que não na profundidade de Jesus, porque ninguém sofreu como ele e ninguém passou o que ele passou. Mas na nossa medida menor de sofrimento, que Deus se compadece e se importa também, às vezes nós paralisamos e no medo também. Agora ele, passando por isso, o que ele faz? Ele vai orar. Estou tão triste que eu não vou na igreja hoje. Aí que você tem um motivo a mais para ir. Estou tão triste, tão abatido que eu não vou orar. Aí que você tem que orar. Ah, não sei o que dizer. Abre o livro dos Salmos e começa a ler como se fosse a sua oração. E o Espírito Santo vai agindo. E canta hinos. O Espírito Santo vai agindo. Daqui a pouco você transborda, por assim dizer, em oração e derrama a alma perante o Senhor. Agora veja como ele estava abalado emocionalmente, o nosso Salvador. Profundamente triste. Angustiado. Ficar profundamente triste não é coisa de crente. Mas se Jesus passou por isso, e aí?
eu estou muito angustiado. O Salvador também ficou. Isso demonstra, meus irmãos, que ele sentiu o que nós sentimos. Ele sentiu mais, inclusive. Quando nós falamos, Senhor, eu estou triste, nós sabemos que ele ficou profundamente triste. Ele sabe o que é isso, diz Hebreus. Não existe dor que Jesus não tenha passado, e aí ele se compadece. Minha alma está profundamente triste até a morte. No momento de tristeza, de abatimento, de aflição, de angústia, de pânico, de ansiedade, meus irmãos, vamos orar. Vamos buscar a presença do Senhor. É urgente a oração. E não adianta reclamar da situação do nosso país, da educação, da saúde ou da própria família. Nós perguntamos: qual que é a minha postura diante de Deus quando sei de tudo isso? Porque olha só, se eu começar a falar da família, da igreja, da nação, etc., mas eu não tenho orado, isso na verdade é uma hipocrisia, é uma disfunção. Eu estou reclamando por algo, mas eu nem tenho orado por aquilo. Oração aflita. Ele começou a suar, ele começou a se angustiar ali no Getsemane, e a sua oração foi sendo colocada diante do Pai. Oração vigilante. Jesus diz para os seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 38. Versículo 41. Vigiai e orai. Nós temos que orar e nós temos que vigiar. Vigiar significa estar atento, ficar alerta, apercebido, esclarecido. Vigiai e orai. Ou seja, a oração, ela deve estar aliada com a iluminação, com a clareza, com a vigilância. Pessoas que percebem o perigo e o que está acontecendo ao redor. Vigiai e orai. Meus irmãos, muitas vezes nós não oramos porque não temos noção do que está acontecendo. E quão fracos nós somos, como somos fracos. E como precisamos de Deus mais que tudo nessa vida. E como os nossos filhos precisam das nossas orações. E como a igreja precisa, e como o país precisa. Vigiai e orai, diz aquele hino maravilhoso. Lembrando que as palavras do Senhor Jesus. De manhã, ao meio-dia, à noite, vigiai e orai. Como se o cristão não tivesse arma e ele está numa batalha, numa guerra contínua. Ele não pode descer as armas, porque o inimigo ataca, como diz o hino, sem parar. E a nossa carne é fraca demais. Precisamos voltar o nosso coração constantemente para Deus. Oração vigilante. Cristão, abra os seus olhos. No sentido de deixa Deus abrir os seus olhos. Mas esteja atento. Perceba a necessidade e as fraquezas que nós temos. Oração também quebrantada. Veja o versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Olha só Jesus prostrado ali. Ele já acabou de ajoelhar para lavar os pés dos seus discípulos. Agora ele está prostrado, angustiado, em pânico, numa angústia tal, que ele se lança, olha aí, e não somente se ajoelha, prostrou-se sobre o seu rosto. Ele ficou completamente ali, estendido, clamando ao Pai. Sua oração quebrantada. Comparando o fariseu com um homem que se julgava indigno,
O fariseu religioso que se achava muita coisa dizia: graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens, nem como aquele lá atrás, porque eu dou dízimo, eu faço isso e aquilo outro. Veja, o que ele faz é correto de acordo com a lei. O problema é que se vangloria diante de Deus daquilo e fica se comparando na oração com os outros. Ao invés de pensar em Deus e nele, ele fica se comparando com o que está lá atrás. Contudo, aquele que estava lá atrás nem ousava, diz o texto, levantar os olhos para o céu. Batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. Um desceu perdoado para casa, que foi este humilde, o outro não. Quem somos nós para determinar alguma coisa que foi a maior tolice, talvez, que a igreja evangélica inventou atualmente? Determinar, mandar, uma arrogância, uma petulância diante de Deus. A nossa postura deve ser essa aqui: prostrado, caído, quedado aos pés do Senhor. Agora, se nós nos ajoelharmos no momento de oração, isso coopera para a nossa postura, mas que o nosso coração também se ajoelhe. Não fique ajoelhado com o coração ali soberbo, endurecido. Imagine essa cena. Ele sai um pouco, adiantando-se um pouco, se prostra e ora. Lucas diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue sobre a terra. Oração íntima. Olha aí, irmãos, versículo 39. Meu Pai. E Marcos esclarece ainda mais, dizendo que ele usou um nome muito íntimo, que é Abba, no aramaico. Os judeus não usavam, porque achavam que era muito íntimo. A ideia de pai eles tinham, da paternidade, porque está no Antigo Testamento. Mas Abba, Pai, carregada de muita intimidade a palavra. Veja que mesmo no sofrimento, ele não ficou: cadê meu Pai? Por que eu vou passar por isso agora? Por que isso está acontecendo? Por que eu serei abandonado? Por quê? Por quê? E por quê? É o crente não ora. Porque ele está com muito porquê. Mas Jesus, mesmo debaixo do sofrimento, e aqui ele já começou a suportar a ira do Pai, mesmo nesse momento, ele se dirige a Deus dizendo: meu Pai. A atitude de Jó foi exatamente essa. Ele perdeu tudo. Uma coisa é perder uma coisa ou outra, né, irmãos? Agora perder tudo. Num golpe só. Todos os bens, todos os filhos, depois a saúde. E se prostrar e dizer: o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso que é fé. E debaixo do sofrimento, do pânico, da angústia, da tristeza, orar dizendo para Deus: meu Pai. Aí sim nós temos uma fé amadurecida, que se relaciona com Deus, vê a filiação pai e filho mesmo no sofrimento. Não diz: o Senhor não é meu Pai, por que isso está acontecendo? Não, isso está acontecendo, seu Pai estará com você. É assim que funciona. A paternidade de Deus é um consolo para nós, mas não é uma garantia de que Ele vai tirar todas as coisas. Pelo contrário, Ele vai colocar muita coisa para o nosso crescimento. Olhe a intimidade. Paulo diz aos Romanos e aos Gálatas que pelo Espírito Santo nós temos este privilégio de olhar para o Altíssimo, o soberano dos reis da terra, aquele que habita no alto e sublime trono, que nenhum homem jamais conseguiu alcançar, atingir ou pensar, que tem os pés, a terra como estrado dos seus pés. E nós falamos com Ele dizendo: Pai. A intimidade do cristão com Deus não poderia ser maior do que já é. Entre então na presença do Senhor
dizendo: meu Pai, com toda essa emoção que traz a palavra, essa intimidade, esse fervor, esta confiança. E Jesus disse: nós que somos maus, damos boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais o Pai, aí ele diz, celestial, não é um Pai limitado, é um Pai celestial. Quanto mais o Pai celestial dará boas coisas aos que lhe o pedirem, especialmente o Espírito Santo, diz Lucas. Oração íntima. Isso não traz irreverência, isso traz reverência, porque essa intimidade coloca no coração do crente temor de Deus. Meu Pai, ele disse. Oração humilde: se possível, passa de mim este cálice. Como Jesus era Deus homem verdadeiramente, e ele caminhou na obediência, ele nunca desobedeceu, mas ele saiu de um estágio de obediência para outro ainda maior, e ele enfrentou tentações, não como se fosse um teatro, não como se ele fosse totalmente imune ao que estava ao redor dele. Ele foi verdadeiramente tentado, como Adão foi, mesmo no estágio de perfeição. Então ele estava aqui, de fato, subjugando a sua própria vontade à vontade do Pai. Por isso que ele diz: se possível, passa de mim este cálice. A oração que ele ensinou aos seus discípulos, seja feita a tua vontade, agora ele pratica. Mas ele fala isso diante da maldição da cruz. Ele fala isso diante da morte com apenas 33 anos de idade. Se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como nós precisamos aprender isso, irmãos. Seja como Deus quiser, não seja como eu quero. Deus não está aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazermos a vontade dEle. E é a escola da oração que ensina isso. Não seja como eu quero. Muitas vezes nós achamos que a vida é assim, não é. Inclusive na educação dos pequenos, nós já devemos trazer este princípio. Não é como eles querem o tempo todo, porque isso afeta até o relacionamento com Deus. Porque Deus não é assim. Deus não mima os seus filhos. Deus dá o que nós precisamos, irmãos. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. E como isso é bom, como Deus quer. Quantas vezes nós oramos e não temos nem ideia do que a gente está pedindo. Talvez seria uma coisa assim desastrosa para a nossa vida. Seria péssimo, porque a gente não tem noção, porque não conhece nada. O que a gente conhece? Nem o passado a gente conhece. Às vezes as pessoas falam: não conhecemos o passado, mas do que nós conhecemos o passado? Quase nada. Deus conhece o passado, presente e futuro, porque Ele não está no tempo, Ele está na eternidade. Portanto, como é bom que Deus diga não para nós. Não seja como eu quero, sim como tu queres. Vamos confiar no nosso Pai Celestial, no controle, na sabedoria, no amor de Deus. Oração submissa: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Oração constante, diz aí o versículo 42, tornando a retirar-se, orou de novo. Versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Oração constante. Não abandone a oração. Você está orando pela conversão de alguém, ore décadas. Por isso, continue a bater na porta do céu, por assim dizer, como Jesus ensinou: batei, 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 e abrir-se-vos-á de acordo com a vontade e o plano de Deus. Mas não desista de orar. Faça como Jacó, que orou e orou e orou para que a sua esposa tivesse um filho. Faça como Abraão, ore, ore e ore novamente. Orou de novo, foi orar pela terceira vez. Oração constante.
E além disso, a oração prioritária deve ser prioridade. Olha só, achou-os dormindo, versículo 40. No momento em que era para Pedro, Tiago e João orar. Não era o momento de dormir. Não existe um momento de dormir. É óbvio que Deus não está dizendo que a gente não deve dormir mais, deve sacrificar o corpo para orar. Não é isso que Deus está dizendo. Deus não quer sacrifício, porque o sacrifício foi feito na cruz. Agora existem momentos, meus irmãos, que não é para dormir, é para orar, é para fazer vigília, é para jejuar, é para ficar alerta. E Pedro, que acabou de dizer: nunca vou tropeçar, nunca vou negar, fracassa totalmente. Ele dorme no jardim, enquanto Jesus está suando, orando e clamando. Pedro está lá dormindo. E Paulo usa essa ilustração: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, Cristo te iluminará. E essa chamada é para a igreja também: acordar e orar e buscar a Deus e se reanimar na força do Senhor, e parar de ficar dormindo, e parar de dizer que está cansado, e parar de ficar preso nas coisas deste mundo. Quando a vida passa rapidamente, nós voamos, e quem sabe a vida do Senhor está tão próxima, e os crentes dormindo, e a tribulação se aproximando cada vez mais. Será que o Senhor nos achará, meus irmãos, dormindo? Gente, só Jesus suando ali, clamando, sofrendo, ele volta, os amigos estão fazendo o quê? Dormindo. Como é triste quando você está sofrendo, conta algo para alguém, a pessoa nem presta atenção. E não ora pelo que você colocou. Mas será que nós não estamos fazendo isso também com as pessoas? Será que nós não estamos dormindo quando nós deveríamos socorrer? Será que nós estamos dormindo quando nós deveríamos orar? Oração fortalecedora. Olha só o versículo 41. O Espírito está com letra minúscula aí, menor. Na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então o Espírito está falando aí da disposição. Não está com letra maiúscula, é como se fosse o Espírito Santo. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos disposição? Eu não vou negar. Eles podem negar. Eu jamais. É até uma disposição boa, de fidelidade, mesmo quando os outros não são. Agora, a nossa carne, meus irmãos, não sustenta o nosso desejo por obediência. Senhor, eu quero te obedecer, quero te seguir. Não dependermos dele, meus irmãos, nada acontece. Nada. Ele disse em João capítulo 15: sem mim, nada podeis fazer. Nem uma coisinha, não, nem uma coisinha. Nada. Eu quero amor, alegria, paz, paciência. Isso não é obra humana. Isso é fruto do Espírito. Eu sou uma pessoa nervosa, irada. É mesmo, todo mundo é. Basta saber acertar. Todo mundo fica descompensado, etc. Isso é o lado humano. Agora, o homem que anda no Espírito, que vive no Espírito, o Espírito Santo vai frutificando, agindo, e vai frutificando e vai mortificando as obras da carne anteriores: ira, prostituição, lascívia, ciúmes e etc. A carne é fraca, nós somos fracos. Essas palestras de motivação, meus irmãos, para a vida espiritual não vale nada isso. E muitos deles estão buscando, e eles veem vídeos e dizem: agora eu vou, agora eu consigo, agora eu posso, eu estou determinado, etc. Na vida espiritual é um fracasso. A carne é fraca. Nós vamos orar, nós vamos dormir. Se Deus não nos ajudar, se nós não nos colocarmos na presença do Senhor, falarmos: Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem não ora, fica na fraqueza.
Mas, irmãos, este ano valeu para a gente se examinar, tirando todo o contexto aí, examinar o nosso coração. Pode entrar na presença do Senhor e examinar como que eu lidei com tudo isso que aconteceu. Será que eu me fortaleci? Será que eu agi com fraqueza? Será que eu confiei em Deus? Será que eu fiquei com medo, desesperado? Será que eu orei, busquei a presença do Senhor? Será que eu dormi, fiquei apático? Eu servi os irmãos, ou será que eu fiquei escondido? Cada um se examina. Mas saiba, a carne é fraca. Jesus disse, a carne para nada aproveita. Oração triunfante. Olha o versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele não pediu mais. Ele já estava neste local de obediência, de determinação, e disse, Senhor, faça-se a tua vontade. A gente precisa se convencer, meus irmãos, internamente da vontade do Senhor. E não ficar insistindo, Senhor, tira isso da minha vida, Senhor, tira isso da minha vida. Quando muitas vezes Deus já nos convenceu pela palavra que aquela não é a vontade do Senhor. Quem sabe Deus já mostrou o caminho, como que eu vou ficar insistindo? Deus, que seja este, Deus mostrando aquele, Deus que seja este, Deus mostrando aquele. A oração muda a nossa vontade e inclina a nossa vontade. Oração triunfante. Veja como o Senhor Jesus agora está determinado a morrer pelo pecador. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Uma coisa é eu dizer diante de duas possibilidades boas, duas oportunidades de emprego, Senhor, faça-se a tua vontade, mas são dois empregos. Devemos orar certamente, mas eu estou falando, e quando é um sofrimento, e quando é uma angústia, e quando é a morte? Faça-se a tua vontade, vai sair aí da nossa boca? E quando é um trabalho que nós não queremos fazer, nós diremos, faça-se a tua vontade, Senhor, eu vou fazer porque é a tua vontade. Oração encorajadora. Olha só o versículo 43. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Era bem tarde, já meia-noite, 1h da manhã. Jesus já tinha feito um discurso, tudo aquilo que vimos no cenáculo. Os olhos agora estavam pesados. Mas, meus irmãos, quando nós temos consciência do que está acontecendo, quando nós olhamos para o sofrimento do outro, Jesus estava sofrendo aqui, suando, angustiado, isso dá um alarme que nos desperta. Então a oração ela é encorajada dessa forma. Agora, quando a pessoa não se conecta, digamos assim, com o sofrimento do outro, quando não está a pessoa muito ligada com o sofrimento do outro, quando não se importa, aí ela fica com sono mesmo. Os seus olhos estavam pesados, diz Lucas que eles estavam tristes, eles estavam confusos, diz João. E o que faz? Dorme. A oração encoraja a própria oração. Quando você começa a orar, você quer orar ainda mais e percebe o que está acontecendo. A oração tem que perseverar. Olha o versículo 44. Repetindo as mesmas palavras. E a oração é frutífera, porque Jesus diz no versículo 45: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Veja que ele entrou no jardim angustiado, aflito e triste. E ele sai do jardim dizendo: levantai-vos, vamos, porque agora eu vou entregar a minha vida.
Quantas vezes, meus irmãos, nós abatidos, tristes e até angustiados, mas vamos para uma reunião de oração, ou vamos para um lugar secreto de oração, e Deus age ali, e Deus opera, e Deus reanima, e Deus levanta, a pessoa sai diferente. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele vai como um cordeiro para o matadouro, firme, determinado, resoluto, porque antes passou pelo jardim do Getsemane, o jardim da oração. O jardim da oração, então, é o começo da vitória na vida cristã. Ele foi para a cruz, e ele testemunhou, e ele sofreu, e ele intercedeu, porque ele estava preparado pela oração. Batalha na santificação, meu irmão, oração. Batalha na evangelização para as portas se abrirem, oração. Batalha na família, oração. Tudo na vida cristã, oração. Tem um hino muito bonito na harpa cristã, número 296, que diz o seguinte: com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Nossa alma deseja isso. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Que Deus melhore, que Deus intensifique, que Deus traga fervor para a nossa vida de oração. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai, nós clamamos por misericórdia. São tantas as distrações e os prazeres da carne que nos cercam, Senhor. Estamos envolvidos muitas vezes com tantas coisas, e o lugar secreto, glorioso, profundo da oração, muitas vezes é deixado de lado. Senhor, o que faremos sem oração? Senhor, como desprezar este momento precioso com Jesus? Nós estamos ali com o nosso Mestre. Não existe relacionamento sem conversa. E oração é a conversa da alma com Deus. Deus dá-nos o desejo de orar. Derrama este avivamento, Senhor, na nossa alma, para que possamos orar mais, para que possamos desligar mais os eletrônicos, para que possamos nos aquietar, Senhor, na Tua presença, para que tenhamos essa doce e preciosa comunhão com Jesus. Mesmo tudo ao redor desmoronando, falindo, indo para a perdição, que nós sejamos encontrados não dormindo, mas orando. Desperta, Senhor, a nossa vida, porque Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bendita hora de oração. Ó Deus, que nas reuniões de oração, os trabalhos de oração, que o Senhor desperte todos os irmãos para frequentar pontualmente. Meu Deus, que em casa, com nossa família, nós possamos ensinar os filhos a orar. Que nós possamos orar constantemente, com perseverança. Que nós possamos ter o nosso coração voltado para o Senhor o dia inteiro, o dia todo. Como teu servo Neemias, que diante de uma pergunta do rei fez uma oração e depois falou. Ó Pai, que nós possamos orar frases durante o nosso dia. Tem misericórdia, Senhor, de nós, e dá-nos esse lugar secreto, íntimo, profundo, glorioso,
que reanima a alma este lugar da oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar comigo. E no número 127, ao som dos instrumentos, nós vamos ficar em pé e louvarmos ao nosso Deus, no sentido da mensagem que ouvimos. Hino Hora Bendita, 1, 2, 7, 127. Chegou um pedido aqui, quero que os irmãos orem em casa também. Orar pelo Isaac, passou mal, está internado no NICO, vai passar por um cateterismo.
Vamos orar pelo nosso irmão Isaac, marido da Cida, para que Deus o abençoe, o guarde e abençoe os médicos também. Mas o presbítero Elismar faça essa oração e ore também para que Deus os abençoe esta semana. Ó Pai Celestial, louvado para todos sempre seja o Teu nome, Senhor. Estamos, ó Deus, findando esse momento de culto solene ao Senhor. Nós te rendemos graças por isto, ó Deus, de estarmos na Tua casa de oração. E como ouvimos a Tua palavra, Senhor, pedimos que o Senhor desperte os nossos corações para uma vida mais intensa de oração aos pés da cruz, nos humilhando, ó Deus, nos submetendo, nos subjugando diante da Tua santa presença, Senhor. Desperta os nossos corações, ó Deus, para confiarmos mais na Tua palavra, que tanto nos adverte, nos incita, ó Deus, para uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, para que possamos, ó Deus, remir o tempo, pois a Tua palavra diz que tais dias são maus. Que o Senhor tire do nosso coração ilusão, Deus, por este mundo tão efêmero e passageiro, o mundo inteiro jaz do maligno. Somos do Senhor, ó Deus. Que o Senhor trate com cada coração que está aqui presente. Tu conheces cada um de nós. Tu sabes tu conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. Ó Deus, também nós intercedemos nesta hora em favor do nosso irmão Isaac, que não passou bem, ó Deus, está no hospital neste momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, com a Tua graça infinita, com a Tua misericórdia, grande amor e poder, visite o Teu servo neste momento. Abençoando o tratamento, os médicos, a medicação que, por certo, está sendo ministrada no corpo do Teu servo. Corpo este, ó Deus, que habita o Teu Espírito, não só nele, mas também em mim, cada um de nós que confessamos e professamos o precioso nome do Senhor Jesus, que o Senhor garante que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E Ele também intercede por nós, porque eu também sei na Tua palavra que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Nós nem fazemos ideia, Deus, da realidade desta palavra, inexprimíveis. O Espírito Santo intercedendo por nós junto ao Teu trono, Deus, pelos méritos do Senhor Jesus, porque nós não temos mérito nenhum, muito pelo contrário, temos só demérito diante do Senhor. Pedimos que o Senhor aumente a nossa confiança, a nossa fé, e desperte o Teu povo, Deus, reaviva a Tua obra, como nos dias de Abacuque, para que Teu povo busque, clame, suplique, ore, agradeça, tenha verdadeiramente uma vida de oração, como acabamos de cantar, Deus, que isso seja uma verdade na minha e na nossa vida. Bendita hora de oração. Bendita hora de oração. Ó Deus, que isto seja uma verdade em nossas vidas, Deus. Possamos aproveitar mais o tempo, para que o tempo seja realmente bendito, de comunhão com o Senhor. Como o salmista declarou, Deus, assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por Ti também, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem desejo do Senhor. E o salmista faz uma pergunta tão solene e profunda: quando irei e me verei na Tua santa presença? Ó Deus, desperta o meu coração, desperta os nossos corações, desperta o coração do Teu povo, ó Deus, não só aqui em Vinagreiro, mas no nosso presbitério e pelo mundo afora, Senhor, para que possamos, ó Deus, viver uma vida de inteira dependência e comunhão com o Senhor. Abençoa o pastor Antônio Carlos, seu ministério, o conselho, a igreja, o Teu povo, Senhor. Fica conosco, ó Deus, a semana que temos pela frente, de tantos desafios, lutas, problemas, dificuldades que estamos passando, ó Deus. Tenha compaixão da nossa nação, do nosso país. Pedimos em favor do nosso presidente, dos ministros, ó Deus. Estamos diante, Deus, de segundo turno das eleições no próximo domingo. Ajuda-nos, ó Deus, a votar com sabedoria, com discernimento, com a graça do Senhor. Amado Pai, tem compaixão das nossas vidas, ó Deus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados,
E nós oramos confiados no precioso nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amados irmãos, que a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, comunhão, consolo e o fruto do Espírito Santo estejam sobre nós, seus filhos, hoje